bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, nuestro canal Coralie Chic. Soy Gabriela y hoy les traigo un nuevo video. Sí, un nuevo video un poco diferente porque hoy me van a estar realizando un maquillaje súper lindo a cargo de Claudia. Les voy a estar dejando aquí el canal de YouTube de mi amiga Claudia Gamero Makeup. Entonces, para que puedan ir allá y puedan suscribirse porque tiene unos maquillajes súper lindos. Y hoy, por supuesto, que van a estar realizando uno en mí. Pero antes de comenzar este video, yo quiero invitarlos a que se puedan suscribir a mi canal, puedan activar la campanita que se encuentra aquí abajito para que les pueda llegar cada una de las notificaciones cuando yo subo un nuevo video. También les invito para que puedan dejar su lindo, bello y hermoso comentario aquí abajito y también dejen su like. Y no se olviden de compartir este video con sus amigos en sus redes sociales. Y hablando de redes sociales, también les invito para que puedan seguirme en mi Instagram, GapPiso1 y mi página en Facebook, Coralie Chic. Y ahora sí, sin más ninguna otra invitación, comencemos este video de maquillaje. Bueno gente, ahora yo voy a cambiar un poco el idioma porque obviamente mi amiga habla en portugués, pero dá para entender, así que no se preocupen. Bom, Cláudia, agora é seu tempo. Ela vai ir explicando algumas coisas, como é que ela vai fazer maquiagem e que tipo de maquiagem vai fazer em mim também, ok? Beleza, então, gente. Como a Gabriela gosta muito, né, do estilo de maquiagem coreana, é esse estilo de maquiagem que nós vamos fazer. Porque a gente sempre preza por maquiar a cliente do jeito que ela gosta. Isso é muito importante quando nós fazemos uma maquiagem profissional. Respeitar o gosto da cliente. Aí nós já fizemos a hidratação da pele dela, né, limpeza e hidratação, porque isso também é muito importante na maquiagem profissional. Só que a gente faz antes porque a gente precisa dar um tempo para que a pele absorva todos esses produtos que nós colocamos de hidratação antes. Aí agora a gente vai começar a maquiagem propriamente dita. Eu vou colocar um primer no rosto dela, que é um produto que ajuda a fixar a maquiagem. Esse primer, ele é um líquidozinho que faz com que a base grude na pele, né? São só umas gotinhas mesmo e a gente espalha, então, suavemente aqui, não precisa pôr muito produto, não. Espalha com a mão mesmo, por todo o rosto. E a hora que eu vier com a base, então, ele vai fazer com que a base grude mais nessa pele. E aí, em seguida, eu já posso vir com a base. Eu aplico a base, existem várias formas de aplicar a base. Eu gosto de aplicar a base usando esse tipo de pincel. Eu vou depositando a base com batidinhas em todo o rosto. Esse pincel é bom porque ele vai fazendo com que eu alcance todos os cantinhos aqui da pele. E eu vou até perto da orelha, por toda a pele mesmo. Aqui eu evito pegar na sobrancelha, por isso que é bom o pincel, porque eu consigo contornar a sobrancelha sem borrar ela. Passo na pálpebra também, para uniformizar o tom da pálpebra. E chego perto aqui dos olhos também. Mas o que acontece com o pincel? Ele costuma deixar marcas de cerdas, apesar dele dar uma boa cobertura, ele deixa a marca das cerdinhas. Então depois eu venho com uma esponjinha macia e vou dando batidinhas para que essa base grude mais na pele e tire todas as marquinhas do pincel. Aí ela vai dar um acabamento bonito, sem comprometer a cobertura da base. E daí na raiz dos cabelos a gente esfuma, para não ficar aparecendo a marcação de visão, né? Em todas as bordas onde a base termina a aplicação. E principalmente aqui nessa divisão do queixo aqui, a gente sempre tem que esfumar mesmo, para não parecer que tá de máscara. Aí na região dos olhos a gente vem com o corretivo para complementar a cobertura e um pouquinho mais claro junto, para trazer um pouco de luz para essa região. Eu misturo as duas cores. E espalho também com a esponjinha, põe um pouquinho na pálpebra também, que ele vai ajudar a uniformizar o tom da pálpebra e depois a fixar a sombra aqui também. Ele ajuda na fixação da sombra. Uso o restinho que tá na esponja aqui nessa região para aumentar a cobertura e trazer um pouco de luz. As coreanas, elas não costumam usar contorno, né? Elas têm a pele mais clara e tal. Então eu não vou fazer contorno, eu vou vir direto com o blush nessa pele. Eu vou usar um blush em tom rosado. Não aquele rosado rosa chiclete, né? Muito pink, mas um tom rosado mesmo.
E aí eu vou aplicar bem na maçã aqui do rosto e esfumar. A gente aplica na maçã e vou fazendo ele sumir, para não ficar aquele blush muito forte. Então a gente deposita na maçã e vai fazendo com movimentos bem levinhos, jogando para fora assim, e ele esfuma tudo. Ele vai deixar um ar de saúde e vai deixar mais naturalzinho. Então depois do blush aplicado, eu vou selar a pele para que a base assente, dure mais e não fique transferindo. Aí, em homenagem, né, ao K-pop, eu vou usar um pó da BT21. É que eu tô olhando isso também. Gente, para quem não sabe, o pó é de BTS 21, é do BTS. Então, é por isso que eu amo BTS. E aí a gente vai depositando com o pincel em toda a área do rosto esse pó. Eu pego aqui na tampinha, né, o pó que eu coloquei aqui, tiro o excesso e vou colocando com batidinhas no rosto todo. No nariz, em toda a área. Como ele é um pó solto, ele parece que faz um pouco de sujeira, mas depois a gente vai tirar esse excesso. Aqui na área dos olhos, antes de a gente aplicar o pó, a gente tira o excesso do corretivo, que ele dá sempre uma acumuladinha. E aplica com um pincel um pouquinho menor para não ficar marcado. E aí depois com o mesmo pincel a gente vai tirando o excesso do pó. A gente vem com um pouquinho de água termal para fazer com que esse pó assente e não fique parecendo marcado demais mesmo, com a sensação de pó. Outro produto que também, né, as coreanas elas não usam muito forte, muito exagerado, é o iluminador. Mas a gente vai pôr um pouquinho para trazer um ar de saúde. E eu vou usar esse iluminador aqui também da BT21, que é um iluminador suave, né? Ele tem um tom perolado. Eu pego então um pouquinho aqui com o pincel e deposito então nessa região aqui, ó. Bem suave mesmo, com batidinhas. E ele vai trazer só um brilhinho para essa região aqui, um ar de pele saudável. Não vai fazer aquele espelhado que às vezes a gente faz, né? Que muitas vezes tá na moda fazer aquele reflexo bem forte, né? Esse iluminador ele já é mais suave mesmo. Ele traz só esse brilhinho natural. Eu só pego o pincel de volta do blush, passo por cima só para mesclar o blush com o iluminador, deixar mais naturalzinho mesmo aí. E assim, o rosto, a pele está basicamente pronta, não tem muita coisa mesmo assim forte. Para os olhos também a gente vai manter a pegada natural. Eu vou usar aqui na sobrancelha dela uma lapiseira bem suave, só para tirar aqui uns pontinhos aonde está levemente, falta um pelinho ou outro, a sobrancelha dela não tem muita falha, então é só para trazer um pouquinho mais de desenho para a sobrancelha. E agora a gente vai para a sombra. Eu vou usar uma paleta que essa paleta ela tem muitas cores, tá? Ela tem cores fortes, mas ao mesmo tempo ela tem várias cores que são bem clarinhas. Então dá para trabalhar as cores claras, que é o que costuma se usar na maquiagem coreana. Nós não vamos fazer aquele esfumado forte, marcações e tal. A gente tira, pode fechar o olho agora. A gente tira aqui o acúmulo do corretivo. E eu vou fazer o que? Eu vou pegar um tom de sombra que é um tom rosado, levemente puxado para o pêssego, que é um tom acima do tom de pele dela, e vou jogar aqui no côncavo, esfumando todo o côncavo do olho dela aqui, fazendo desde lá de fora até o canto interno do olho aqui, bem nessa linha do côncavo, que é onde afunda o olho. E puxa levemente um pouquinho pra fora aqui, assim. Pego esse tom branco, ele é um branco mesmo, tá? Com o mesmo pincel e coloco aqui abaixo da sobrancelha para ele trazer um pouco de luminosidade e mesclar com esse tom que tava ali no côncavo. Eu misturo os dois aqui nessa região. E vou pegar esse tom rosado aqui ele tá parecendo assim um rosadinho, mas na hora que eu pego no dedo aqui, dá pra ver que ele é bem suave. Ele é um tom assim, quase não tem cor. Ele é um brilho, um brilho com fundo rosado. E vou jogar na pálpebra dela toda, com o dedo mesmo, que ele vai só criar um brilho bem discreto em todo o olho aqui.
E aí eu pego um pouquinho dessa outra sombra, que é um tiquinho mais escura do que a primeira que eu usei, e jogo aqui nesse cantinho final aqui. Só um pouquinho, limpo o pincel para ela não ficar muito. E dou uma esfumada só para fazer um detalhezinho, criar uma leve profundidade aqui nesse cantinho. Esfumo bem mesmo para não aparecer marcação. E o olho tá pronto, é bem suave mesmo a parte dele. Aí embaixo, para não ficar também sem nada, eu vou pegar o mesmo marrom que eu usei em cima, aquele marrom clarinho, com um pincel curtinho, e vou passar aqui rente à raiz do cílio, só dando uma esfumadinha, só para fazer uma definição no olhar aqui. Ele vai ficar bem discreto, ele vai ficar um pouquinho acima do tom de pele dela, nem vai parecer que tem muito produto aqui, só para ele destacar o olhar, definir o olho. E esfumo ele, para ele não ficar muito marcado. Aí uma coisa que elas têm um pouco destacado são os cílios, né? Geralmente o coreano, né, o olho asiático tem os cílios curtos, então elas usam máscara de cílios para destacar. Então nós vamos usar aqui uma máscara de cílios, né, para ressaltar o olho. E um pouquinho nos cílios de baixo também, porque elas destacam os cílios inferiores. E agora, o que é assim que é bem diferencial delas mesmo, é o batom. Elas usam, né, um tipo de batom diferenciado, né? Elas têm aqui o centro da boca geralmente mais pigmentado, e depois ele vai clareando para as extremidades. Então eu vou fazer o quê? Eu vou usar um batom vermelho e eu vou aplicar ele aqui no centro da boca. E aí eu vou pegar um pincel um pouquinho mais macio e vou trazendo ele, esfumando para fora. Como a borda do lábio, inclusive, está com um pouquinho de base, ele vai misturando e vai fazendo esse esfumado do batom, que é o que geralmente é a boquinha coreana que eles falam, né? A gente tira o excesso do pincel para quando ele chegar na borda real do lábio dela, ter quase nada de batom. Ele tá bem suave aqui, ó. A gente pode pôr um pouquinho mais de batom no centro, para escurecer mais. E elas têm um brilhinho, tá? Não fica muito opaco assim, não. Daí a gente então passa um glossinho para dar um destaque. A gente pode usar ou um gloss com brilhozinho, ou só um gloss sem brilho nenhum mesmo, assim. Esse gloss aqui tem alguns glitters. Então a gente pega e passa só um pouquinho aqui no centro do lábio, para dar esse brilho e esse destaque, que é o estilo de boca que a gente vê nas fotos e nos vídeos, né? E é isso aí, a maquiagem coreana, ela é bem simples, assim, ela é bem suave, na verdade, né? E é uma maquiagem muito bonita, é uma maquiagem natural que valoriza o rosto da pessoa. E a maquiagem tá pronta. E daqui a alguns dias nós vamos gravar um outro vídeo fazendo um outro estilo de maquiagem, que daí vai ficar no meu canal. Quando esse vídeo sair, ela vai divulgar e falar pra vocês. Exatamente. Então, gente, já sabem, vocês têm que ir no canal de Cláudia e, obviamente, que no meu canal. E se inscrever, tá? E deixar seus comentários aqui para saber se gostaram do maquiagem, porque eu amei. Muito obrigada, Cláudia. Realmente eu amo as maquiagens coreanas, são muito lindos, são meu estilo, eu amo muito. Y bueno, ahora sí voy a hablar en español. Dejen aquí en sus comentarios, ¿ok? ¿Qué tal les pareció el maquillaje? A mí me ha encantado, espero que a ustedes también. Y no se olviden de inscribirse en el canal de Claudia. Voy a dejarlo aquí, Claudia Gameiro Makeup. Y obviamente que mi canal de Coralie Chic. Y bueno, gente, ese ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado y no se olviden también de dejar su like y compartir este video con sus amigos en sus redes sociales. Y yo me despido de ustedes con un beso, mucho amor y hasta la próxima. Chao, chao.